Olá, pessoal. Estou de volta, dessa vez com a parte 8, né? Então, dessa vez, nós vamos começar realmente a propor modelos, né? Eu já mostrei para vocês a história, a historinha da curva de calibração, mostrei para vocês a história das gotinhas, tudo isso para chegar aqui no auge, que é onde nós vamos realmente propor modelos de regressão, visando um planejamento experimental. Então, olha só, estágios do planejamento de experimentos. Primeira parte, nós ficamos dedicados em identificar o que era importante, né? Identificar quais são as variáveis que devem ser estudadas, né? Aquelas que são potencialmente importantes. Depois, a gente pode fazer a triagem. Nessa triagem, a gente tem pelo menos umas três opções de trabalho. Um planejamento industrial completo, um fracionário ou um Pact-Burman, em casos onde nós temos muitas variáveis. Depois que identificou quem é mais importante, nós vamos partir para a proposição do modelo e, ou seja, a otimização utilizando a metodologia de superfície de respostas, né? Ou Response Surface Methodology, SM, né, que está na sigla em inglês. Bem, então, essa é a ideia que nós vamos começar a discutir a partir daqui. Eu vou passar para o próximo slide. Ó, só que eu vou voltar na historinha lá do Chromium, né? A historinha do Chromium é bem interessante, né? O que foi feito foi um planejamento tutorial. Só que nesse planejamento tutorial, além de estudar a distenocarbazida, que eu mostrei anteriormente, nós estudamos também o ácido fúrico, né? Então, eu tinha lá um conjunto de tubinhos de ensaio, né? É um experimento didático, né? Então, tem um conjuntinho de tubinhos de ensaios, onde em todos eles eu coloquei a mesma quantidade de uma solução padrão de crômio, crômio 6, e coloquei quantidades variadas de gotinhas de ácido sulfúrico e de difenilcarbazida. Depois ajustei todo mundo pelo mesmo volume e fiz uma leitura aqui em 546 nanômetros, que é mais ou menos, né, a cor mais absorvida, né, a cor mais absorvida é essa aqui, é um laranja mais ou menos. Então, esse foi o planejamento tutorial que foi feito. E, inicialmente, nós fizemos aqui um planejamento tutorial 2 a 2, né, são os quatro que estão aqui, e o ponto central. Esse ponto central foi feito em triplicata, então nós temos aí 7 experimentos. Aqui estão as variáveis na escala real, né? Só que como eu já deixei bastante estressado essa informação, eu não posso trabalhar com as variáveis em escalas reais, né? Na escala real. Porque aqui nesse caso, por exemplo, vai dar a ideia que difenilcarbazida é mais importante do que o ácido fúrico, né? O ácido fúrico vai de 0 a 10, né? Sem ácido fúrico, até 10 gotinhas de ácido fúrico. Difenilcarbazida vai de 7 a 15, né? Então, a escala da difenilcarbazida está numa faixa maior do que do ácido sulfúrico. Bem, e é claro, então, a gente precisa codificar isso. Então, como é que a gente codifica isso? A gente codifica isso através dessa equaçãozinha aqui. Eu não gosto muito de equações, né? Eu prefiro fazer uma regra de três ou usar uma intuição, né, para o cálculo, mas essa aqui eu vou deixar com vocês. A ideia é o seguinte, ó. Eu quero codificar tudo, né? Claro, entre -1 e +1, né? Eu tenho 2 a 2, um ponto central. Veja que o -1 aqui é zero, ó, o ácido fúrico, e +1 é 10. 10 mais zero, 10. Dividido por 2, 5, é o ponto central, né? O ponto central, como o nome já diz, está no meio. 15 mais 7, 22. Dividido por 2, 11. Então, a ideia aqui, para codificar isso, eu vou usar essa equação aqui, ó. Eu quero codificar um valor. Então, vou subtrair ele do ponto central e vou dividir pelo maior, né, pela faixa sobre 2, né? O maior menos o menor dividido por 2. Então, exemplificando, eu quero aqui codificar o ácido. Então, o ponto central do ácido, né, a gente define qual que é o ponto central, né? É 5. O maior é 10, o menor é 0, dividido por 2. Então, para codificar o ácido, vou pegar o valor, menos 5, e dividir por 5, né? Então, por exemplo, 10 menos 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, 10 é mais 1,
E o zero menos 5 dá menos 5. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1, né? Vocês já devem ter entendido aí a lógica. E a difinocabazida também, né? A mesma coisa, só que o ponto central é 11 e a faixa sobre 2 é 4. Bem, então com isso nós temos agora essa matriz de dados aqui, onde eu tenho as gotas de ácido na escala real e as gotas e as gotas de ácido na escala codificada. Difinocabazida real e codificada. E aqui a absorbância, né? Mais uma vez, explicando que eu multipliquei por 1000, para a gente ficar falando 0,138, por exemplo. Então, está aqui os dados. A gente vai fazer essa prática daqui a pouquinho, né? Depois que eu acabar esse conjunto de slides aqui. E a gente pode propor, olha só, nesse caso aqui em específico, a gente tem que propor modelo linear, né? Não tem como eu propor modelos quadráticos, né? Eu precisaria ter mais níveis para poder propor modelos quadráticos. Não tente fazer isso na sua casa, que você não vai conseguir propor modelo quadrático. Eu tenho que fazer um modelo linear. Eu tenho que fazer um B0, B1 e B2. Eu não consigo modelo quadrático por causa da maldição da dimensionalidade, né? Na hora de inverter a matriz para calcular os coeficientes, eu não consigo inverter a matriz que tem muitos mais coeficientes do que níveis do que eu testei, tá? Então, olha só. Então, aqui está a matriz X. Eu vou colocar aqui uma coluna com uns, uma coluna para calcular B0, uma coluna para o ácido sulfúrico e uma coluna para a divinocarbazida. Olha só, se eu tivesse que calcular aqui o B1 ao quadrado e B2 ao quadrado, eu ia pegar isso aqui e levar ao quadrado. Ia pegar isso aqui e levar ao quadrado. Aí eu ia ter duas colunas iguais para calcular coisas diferentes. Aí a matriz não inverte, tá? Essa matriz aqui, ó, essa coisinha aqui não vai inverter. Isso que nós chamamos de maldição da dimensionalidade. E aqui está o y, né? O vetor y, com as absorbâncias multiplicadas por 1000. Bem, então, vou calcular o modelo linear apenas, e aqui está a tabela nova desse modelo linear. É um modelo linear fantástico, né? Veja aqui que o R deu 0,9999, né? Deu 99% de variação explicada. A regressão deu uma média quadrada de 12.000. Resíduo, nossa, 0,59. Se eu pego isso de por isso, vai dar um F gigantesco. Um p-valor muito baixo. Falta de ajuste 0,18. O erro puro deu 1. O erro puro foi calculado com essas réplicas aqui, ó. Deu 1. 0,18 dividido por 1 dá 0,18, né? Então, não há indícios de falta de ajuste. Tudo isso está aqui, ó. Então, ó, o F calculado para regressão resíduo, 21.000. O F tabelado, 6,9. Nossa, tá fantástico esse modelo. Da falta de ajuste erro puro, o F calculado é 18, o tabelado 19. Não há falta de ajuste, né? A gente pode, no caso de regressão resíduo, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a alternativa. A alternativa diz o seguinte, que regressão e resíduo são diferentes. Isso é excelente para o modelo. Falta de ajuste erro puro. Aqui está me dizendo que o eu rejeito H1, a hipótese alternativa, e aceito H0, a hipótese nula. Ou seja, a hipótese nula diz que esses dois caras são estatisticamente iguais, e eles são, né? Porque o F calculado é menor do que o F tabelado. E, obviamente, a gente vai ver daqui a pouco que o p-valor é maior do que 0,5. Bem, aqui está o modelo. Então, veja o seguinte, ó. Aqui está o modelo, eu usei a média quadrática do resíduo, que foi 0,59, né? Ó, 0,59 com 4 graus de liberdade, eu subtraí 1, calculei o T, com 3 graus de liberdade, multipliquei pela diagonal principal, e daqui estão os intervalos de confiança, né? Todos os coeficientes são negativos. Você pode ver aqui duas coisas muito importantes, né? Veja que a gente não precisa entender de estatística, a gente não precisa ser um craque da matemática para entender uma coisa muito simples. O B0 é 157. Isso significa o quê? Significa que
Quando o ácido está no ponto central e a divinilcarbazida está no ponto central, isso aqui anula, e a absorbância que eu vou encontrar é 0,57, 157, né? Está aqui, ó. Quando as duas variáveis estão no ponto central, eu consigo aqui na média, ó, 157, né, de sinal. Agora, responde para mim o seguinte, você pode pausar o vídeo para pensar. Qual das duas variáveis, ácido ou difenilcarbazida, ácido fúrico ou difenilcarbazida, é a mais importante? Pensa um pouquinho, você pode pausar. Ó, pensou? A mais importante é a difenilcarbazida, por quê? Porque ela tem o maior coeficiente, né? Obviamente tem o maior efeito. Veja que o efeito da difenilcarbazida é o dobro do coeficiente, né? É 130 o efeito da difenilcarbazida. O efeito do ácido é 92, né? Bem, aí agora eu posso calcular uma superfície de resposta. Então vejam que se eu trabalho com ácido e difenilcarbazida no ponto baixo, né, menor, eu tenho aqui a absorvância de 46, trabalho no ponto alto, 268. Veja que com, quando eu aumento aqui a difenilcarbazida, ó, vai de -1 para +1, o sinal aumenta mais do que quando eu aumento o ácido de -1 para +1. Tá percebendo? Bem, aí agora eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho um problema de otimização, eu quero otimizar isso, né? Eu quero chegar na máxima, estou querendo propor um método para determinação de Cono 6. Então, eu posso fazer o que nós chamamos de caminho de ascendência ao máximo, ou caminho da máxima inclinação, né? Vamos dizer assim. Bem, então, obviamente, como os dois coeficientes são positivos, olha, são positivos. Então, um aumento das gotinhas de ácido e um aumento das gotinhas de clínica basida vai produzir um efeito sempre positivo, né? Sempre entre aspas, né? Deve ter algum limite. Sempre positivo, né? Para o sinal. Bem, mas antes da gente ver esse caminho de ascendência máxima, a gente precisa ver uma coisa. Será que que esse máximo já não está na região que eu estou testando? Olha só, como é que eu posso identificar isso? Eu posso fazer uma teste de curvatura, né? Então, eu vou calcular aqui a soma quadrática da curvatura, que vai ser o NF. O NF é o número de experimentos do planejamento fatorial, vai ser a soma do ponto central, vezes o NC, que é o número de réplicas do ponto central, vezes a média do sinal, né? A média das respostas, quando eu tenho o planejamento fatorial apenas, exceto o ponto central, e a média das respostas do ponto central. Tudo isso elevado ao quadrado, dividido por MF mais NC. Né? Por que eu preciso fazer esse teste de curvatura? Né? Por que ele é importante? Porque eu quero saber o seguinte, ó. Será que não tem aqui no meio uma espécie de parábola onde o máximo está aqui? Né? Aparentemente não, né? A gente pode fazer esses cálculos daqui a pouquinho, né? A gente pode ver um gráfico, mas aparentemente não, né? Porque se eu coloco zero aqui, vai dar o 157, né? E os resultados são bem perto do 157. Não tem nenhum resultado mais alto ou mais baixo, né? Não tem nenhum indício de uma formação de uma concavidade ali, né? Mas vamos fazer o teste mesmo assim, né? Então, essa soma quadrada da curvatura deu isso aqui, ó. Então, eu peguei aqui, número de experimentos para planejamento fatorial. São 4, né? É o -1, ó. São 4, ó. São esses 4 aqui, ó. Opa, são esses 4 aqui, ó. Os 4 primeiros aqui, tá? São 4. Do ponto central são 3. A média da resposta no, no planejamento fatorial é 157, né? 156,8. Do ponto central, 157. Isso menos isso elevado ao quadrado, multiplico por isso e divido pela somatória
do número de réplicas, não do número de experimentos, do 0,11. O que que eu faço com esse 0,11? Eu vou comparar esse 0,11 com a média quadrática do erro puro. A média quadrática do erro puro é 1. Olha só, então a soma quadrada da curvatura é menor do que 1. Logo, não há evidência de curvatura do modelo. Eu aceito H0. Né? Então, moral da história. Olha, Denis, o máximo não está no meio, não. Não tem a curvatura, então o máximo não está ali. Continua procurando, cara. Então, eu vou continuar procurando. Mas eu não posso, né? Olha só, a gente está fazendo uma disciplina que se chama, né, Geometria 1, que fala sobre planejamento, né? Então, quando a gente planeja alguma coisa, a gente não dá tiro no escuro, né? Como é que eu vou procurar esse máximo agora? Eu já falei para vocês que a gente vai fazer o caminho de ascendência ao máximo, mas eu não vou, para onde eu vou procurar? Eu sei que eu tenho que aumentar as duas variáveis, né? Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não posso. Será que eu tenho que aumentar para cá? Será que eu tenho que fazer assim, né? Bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular aqui uma razão entre o maior coeficiente e o menor, né? O maior coeficiente é 65. O menor é 46. Então, aqui eu tenho uma razão nesse passo de 1/4. Ou seja, diminuir com a vazida, ela é mais ou menos 40% mais importante do que o ácido. Então, pessoal, o que que eu vou fazer aqui, né? Eu já calculei essa razão, né, que eu tinha mencionado para vocês, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar o ácido de um em um, né, mais ou menos de um em um, né? Eu vou usar esse ponto aqui é importante, ó, esse primeiro, porque é essa, esse vértice aqui, ó, né? Então, esse vértice é mais um e mais um. Então, eu vou aproveitar o ponto mais um e mais um. Aí eu vou dar um salto, ó, vou aumentar o ácido aqui para 3 e depois vou de um em um, tá? Vou de um em um. Aqui está na escala, não está muito é, fidedigno, né? Mas a gente vai fazer isso no Excel daqui a pouco. Então, eu vou aumentar aqui de um, depois eu vou pular para 3, vou para 4, 5, 6. E as gotas de física vazida, eu vou dar um salto até 2,8 e depois eu vou de 1,4 em 1,4. Né? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, eu vou aproveitar esse experimento, que é aquela aresta, cliverte, desculpa, mais um, e vou aumentar. Daqui eu vou para 3, depois mais um e mais um na escala codificada, né? Então veja que na escala codificada, o ácido ele está aumentando, né? Cada valor, cada unidade codificada são 5 gotinhas, né? Ó, vamos conferir? Eu vou dar um salto lá no começo, só para vocês verem, ó. Cada escala, cada faixa, né, ó, daqui para cá é 0 para 1, né? Então tem uma unidade codificada. E essa uma unidade codificada equivale a 5 gotinhas de ácido. Daqui para cá, aqui é -1, que é 0. Tem uma unidade codificada que equivale a 5 gotas de fenocrolamina. Então vamos voltar lá no slide que eu estava, né? Deixa eu ver aqui. Então, daqui está aumentando duas, então precisa aumentar 10 gotas. Aqui é uma, 5 gotas, uma, 5 gotas, uma, 5 gotas. Aí daqui para cá eu estou aumentando 1,8. 1,8 vezes 5 dá mais ou menos 7. Vocês vão ver depois que isso aqui eu tive que arredondar, né? Dá mais ou menos 7. Então 15 com 7 é 22. Aí depois eu tive que aumentar aqui mais ou menos 6 gotas, mais ou menos 5 gotas, tá? Para dar o 1,4. E aqui está a absorbância, vezes 1.000, né? Como sempre, para facilitar os nossos cálculos. Ok? Bem, aí, olha só. Estão percebendo que a absorbância ela vai aumentando, 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 chega no ápice, depois cai, né? Ela aumentou, chegou nesse ápice aqui, depois caiu. Então, nesse ponto aqui, ó, 30 gotas de ácido e 33 gotas de glicosida, 30 gotas de ácido, 33 gotas de glicosida, eu vou expandir o planejamento. De tal forma que eu vou fazer um
2 a 2, o ponto central, que está aquele máximo, e aqui está a região axial, ou região estrela, né? Esse planejamento fatorial aqui é um planejamento fatorial 2 a 2 mais ponto central mais estrela, ou Central Composite Design, CCD, né? É, planejamento fatorial composto central. Aí, no composto central, quando tem duas variáveis, eu vou fazer, então, um 2 a 2 um ponto central, e a região axial é de menos raiz de 2 a mais raiz de 2. Aí eu tenho essa configuração aqui, né? Essas regiões axiais, imagina que eu tenho esse quadrado aqui, ó. É como se eu tivesse pego esse quadrado e rotacionado ele 90 graus, né? Aqui eu tenho um outro quadrado, estão vendo? Rotacionado. Então, esse aqui é o planejamento fatorial 2 a 2 ponto central estrela, que está preconizado na literatura. Bem, e aqui estão os planejamentos. Esses experimentos com essas setas aqui são experimentos que foram, entre aspas, aproveitados lá da ascendência ao máximo, tá? Eles foram aproveitados, e aí eu recodifiquei eles, né? Aqui eu tenho os quatro primeiros, é o 2 a 2, o ponto central e os pontos axiais. E aqui estão as absorbâncias. Eu posso agora calcular um modelo mais, ó, como eu tenho mais níveis, eu posso calcular um modelo um pouquinho mais complexo, que é o caso aqui, um modelo com coeficientes quadráticos. Então, estou calculando o B0, que é uma coluna com uns, né? Já expliquei para vocês. Depois o B1, que é o coeficiente linear da variável 1, o B2, que é o coeficiente linear da variável 2, e depois o B1 ao quadrado e o B2 ao quadrado, e a interação, né? O quinto aqui, ó, o B5 aqui, é a interação. Então, dá para calcular seis coeficientes. A constante, que é o B0, depois o B1, o B2, o B1 ao quadrado, o B2 ao quadrado e o B12, que é a interação. E aqui está o vetor Y com as respostas. Aqui está a superfície, a gente pode encontrar o máximo dela. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Bem, e aqui está um gráfico de contorno. Olha só, a gente veio daqui de baixo, ó, foi aumentando, chegou no máximo aqui, depois caiu. Aí eu expandi e fiz essa região aqui, ó. Veja que eu tenho um máximo por aqui, ó. E olha só que coisa interessante. A gente começou nossos trabalhos aqui, ó. Aí a gente viu que precisa aumentar o ácido, precisa aumentar a difusão bazida, e a gente foi dando o caminho de ascendência ao máximo. Aproveitei esse aqui, aí eu dei uma distorcida, fui para o caminho AM2, AM3, AM4, AM5. No AM4, ele começou a curvar, aí eu peguei ali, expandi e fiz um planejamento fatorial ali naquela região. Isso é o que eu chamo de caminho de ascendência ao máximo. Eu comecei aqui embaixo e fui lá para cima. E, Deni, eu preciso sempre fazer esse caminho de ascendência ao máximo? Nem sempre, né? Tem certas condições experimentais que não tem como você ficar aumentando uma variável. Às vezes, você não pode aumentar a temperatura indefinidamente, você não pode aumentar a pressão de qualquer maneira, né? Às vezes, um dos reagentes ou o produto que você quer obter degrada com a pressão acima de tanto, ou degrada com a temperatura acima de tanto, né? Ou às vezes você não quer gastar tanto reagente, porque o reagente é muito caro. Então, às vezes, você não pode ou não precisa fazer o caminho de ascendência máxima, vai depender de caso a caso. Tá? Como esse aqui é um exemplo didático, a gente fez o caminho de ascendência máxima para mostrar para vocês. Quando eu tenho três variáveis, eu vou fazer um 2 à terceira, o ponto central e seis experimentos axiais. E o axial é de menos 168 a mais 168. São pelo menos 19 experimentos. E a quantidade de réplicas no ponto central depende da quantidade de experimentos que você vai fazer. Geralmente, aí a gente tenta replicar uns 20% dos experimentos. Veja que aqui tem o 8, aqui tem mais 6, 8 com 6, 14, 20% de 14 dá mais ou menos aí entre 6 e 7, né? Experimentos, né? Que está aqui. Bem, quatro variáveis. Eu vou fazer um 2 à quarta, o ponto central e o axial. Só que o axial é menos 2 e mais 2. Menos 2, mais 2. Veja que a diagonal principal aqui, ó, e menos 2 mais 2. A diagonal principal aqui de menos 168 e mais 168.
Bem, como é que eu calculo tudo isso? No planejamento fatorial composto central, o número de experimentos vai ser igual a 2 elevado a k. K é o número de variáveis, mais 2 vezes k, que é o número de variáveis, né, o k, e mais o ponto central, né? Então, é assim que eu calculo, né, o número de experimentos que eu vou fazer. E esse alfa, né, aquela região axial, vai ser igual a 2 elevado a k menos p, onde o p é zero. Então, é 2 elevado a k dividido por 4, né? 2 elevado a 4 dividido por 4, simplificando aqui. Então, olha só, quando eu tenho duas variáveis, 2 elevado a k dividido por 4, o k é 2. 2 dividido por 4 dá meio. Então, o ponto axial, quando eu tenho duas variáveis, é a raiz de 2. Tá ok? A gente pode calcular tudo isso daqui a pouco. Resumo: analisar a tabela nova, efetuar o teste F, avaliar mais uma vez erro puro e falta de ajuste, validar o modelo é imprescindível, né? Validar é você testar, você checar se aquela região que está como ótimo realmente é ótimo. Playlist para entender melhor. Então, tem a playlist 4 do capítulo 3 do meu livro, a playlist 5, tem tutorial, playlist 11, 12, são os exemplos 3 e 4 do tutorial. Tem o Solver, né? A gente vai usar o Solver daqui a pouco, playlist 7. Tem a playlist 13, que é uma playlist que eu fiz para um curso da Farmacopeia Americana, sobre analítica, quadro para design. Tem a playlist 22, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o Octave, eu recomendo aqui a playlist 22, que é uma playlist muito boa sobre como trabalhar com o Octave. Eu chamei essa playlist aqui de Simple Octave, ok? Eu vou parar o vídeo, curtam o canal, se inscrevam e divulguem, tá? É conteúdo totalmente gratuito. Um abraço para todos vocês.